Olá, gente! Neste vídeo estarei explicando a vocês uma teoria. Quem que criou o avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Estarei explicando aqui e qualquer dúvida deixem nos comentários ou entrem lá no Discord. E fiquem vendo o vídeo. Em julho de 1899, Wilbur testou o processo de arquear as asas construindo e voando uma pipa biplano com 1,52 metros de envergadura quando as asas eram arqueadas ou torcidas. A ponta de uma das asas produzia mais sustentação em levando aquele lado enquanto o outro baixava causando uma curva na direção do lado mais baixo. O arqueamento era controlado por 4 cordões amarrados à pipa. Esses cordões ficavam presos a bastões que eram controlados pelo piloto, que movia em direções opostas para controlar o movimento das asas. Em 1900, os irmãos Wright viajaram para Kitty Hawk, Carolina do Norte, para dar início aos seus experimentos em voos tripulados, em resposta a uma primeira carta de Wilbur. Octave Chanute sugeriu a zona central da costa do Atlântico devido aos ventos regulares e à superfície da areia fofa para os pousos. Wilbur também solicitou dados detalhados do Whittle e decidiu por Kitty Hawk depois de receber informações dos meteorologistas do governo lá alocados. O local, apesar de remoto, ficava relativamente perto de Dayton. O local também deu a eles uma certa privacidade em relação a repórteres, que transformaram os experimentos de Chanute em 1896 no Lago Michigan em algo como um circo. Chanute visitava a cada estação entre 1901 e 1903 e presenciou os voos com planadores, mas não o voo motorizado. Os planadores. Os irmãos Wright basearam a sua pipa e seus planadores no trabalho feito por outros pioneiros da aviação na década de 1890. Eles adotaram o desenho básico do planador de biplano Chanute Herring, que voou bem nos experimentos de 1896 nas proximidades de Chicago, e usaram dados de sustentação aeronáutica que Lytton havia publicado. Os Wrights desenharam as asas com um arqueamento na parte superior. Os Wrights não descobriram esse princípio, mas tiraram vantagem dele. A melhor sustentação de uma superfície arqueada em relação a uma plana foi cientificamente discutida pela primeira vez por Sir George Cayley Lilienthal, cujo trabalho os Wrights estudaram detalhadamente. Usou asas com arqueamento nos seus planadores, provando em voo as vantagens sobre as superfícies planas. Os suportes de madeira entre as asas dos planadores Wright eram presos por fios na sua própria versão modificada das treliças do planador biplano de Chanute. Os Wright montaram o profundor horizontal na frente das asas, aparentemente acreditando que essa disposição ajudaria a evitar ou os protegeria no caso de um mergulho e queda de nariz como a que matou Lilienthal. Wilbur acreditava erradamente que uma cauda não seria necessária, e seus dois primeiros planadores não tinham uma. De acordo com alguns biógrafos, Wilbur provavelmente efetuou todos os voos até 1902, talvez para exercer sua autoridade do irmão mais velho e proteger Orville de algum ferimento, pois ele não queria ter que explicar ao bispo Wright e se Orville se machucasse. Primeiro voo motorizado. Já em campo, em Kill Devil Hills, depois de vários adiamentos por problemas técnicos diversos e uma diminuição de interesse dos repórteres,
Wilbur ganhou no cara ou coroa e fez uma primeira tentativa de voo de 3 segundos em 14 de dezembro de 1903, estourando logo depois da decolagem, causando pequenos danos ao Flyer. Wilbur escreveu para sua família reportando a tentativa como um sucesso parcial depois dos disparos. Os irmãos Wright finalmente decolaram em 17 de dezembro de 1903, fazendo 2 voos cada um. O primeiro, pilotado por Orville, às 10 horas, percorreu 37 minutos em 12 segundos, a velocidade de 10,9 km por hora. Os 2 próximos voos cobriram aproximadamente 53,361 metros por Wilbur e Orville, respectivamente. A altura foi cerca de 3 metros acima do solo. O quarto voo, pilotado por Wilbur, já próximo ao meio-dia, terminou num pequeno acidente depois de ter percorrido 259 metros em 59 segundos. O leme frontal foi bastante danificado, mas a estrutura principal sofreu um pouco, e a estimativa era de consertá-lo em 1 ou 2 dias. Então, resumo dos irmãos, da criação deles. Praticamente, eles inventaram, começaram um projeto do planador, sabe? Eles apenas planaram, sabe? Não começou o voo, não subiu automaticamente. Eles usaram uma catapulta, uma espécie de catapulta para o avião poder voar. Uns 5 metros, mais ou menos, de altura. 14 bis. 14 bis, também conhecido como Ciel de Proie, foi um avião construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, que em 12 de novembro de 1906 conquistou o prêmio Arc-Décon e o prêmio de Aeroclube da França ao realizar um voo de 220 metros em Paris. O 14 bis era inicialmente constituído por um aeroplano unido ao balão 14, em testes feitos por Santos Dumont em meados de 1906, daí o nome 14 bis. Isto é, o 14 de novo. A função do balão era reduzir o peso efetivo do aeroplano e facilitar a decolagem. O aerostato, porém, gerava muito arrasto e não permitia ao avião desenvolver velocidade. O primeiro teste do 14 bis foi feito em 19 de julho de 1906, conectado ao balão número 14 em 23 de agosto. O 14 bis foi finalmente testado sem estar acoplado ao balão. Após uma primeira corrida sem decolar, na segunda tentativa, o aeroplano elevou-se do chão e voou. Entretanto, a sua estabilidade não agradou a Santos Dumont, que mesmo assim declarou-se satisfeito. No dia 3 de setembro de 1906, foi instalado o motor náutico Antoinette de 50 cavalos vapor no lugar do de 24. Até então utilizado, transformou o 14 bis assim no Ciel de Proie, com o qual obteve um salto de 11 metros em 13 de setembro de 1906. Infelizmente, o pouso brusco danificou a estrutura e o motor do avião e quebrou as 2 rodas, interrompendo os testes. Santos Dumont fez novas modificações no avião. Invernizou a seda das asas para aumentar a sustentação, retirou a roda traseira por atrapalhar a decolagem e cortou a estrutura portadora da hélice. Em 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, Paris, o Ciel de Proie 2, após várias tentativas, percorreu a 60 metros em 7 segundos, a uma altura de aproximadamente 2 metros, perante de mais de 1.000 espectadores. Esteve presente a Comissão Oficial do Aeroclube da França, entidade reconhecida internacionalmente e autorizada a homologar qualquer evento significante, tanto no campo dos aerostatos como nos dos mais pesados que o ar. Novamente, porém, o pouso brusco danificou as rodas do avião. O 14 bis ainda não era totalmente controlável. Em 12 de novembro, no mesmo ano, com um avião Ciel de Proie 3, provido de ailerons rudimentares para ajudar na direção,
percorreu 220 metros em 21,5 segundos, estabelecendo o recorde de distância na época. O feito foi registrado pelo Aeroclube da França em um monumento preservado no campo de Bagatelle. Então, aqui um resumo do que eu acho, do que pode, que foi quem que criou o avião. Os irmãos Wright, que eles começaram mais o projeto e voaram com uma espécie de catapulta, ou seja, eles não criaram o avião, e sim o planador. E o Santos Dumont, ele pegou o planador e fez com que eles voassem com alguns negócios, tipo uns balões. Então, quem criou o avião foi meio que o Santos Dumont. Mas isso daí já vai depender da pessoa de que acha que é. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários ou entre no Discord. Também tem sugestão de vídeos e eu faço vídeo todos os sábados. Até mais, tchau.